Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas. Como eu falei hoje pela manhã, como a gente está no mês da Reforma Protestante, e geralmente a gente tira para relembrar algumas doutrinas importantes para a nossa vida como igreja, eu separei, digamos assim, a grande doutrina da fé cristã, que vimos pela essa manhã, que era a doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina que nós vamos ver, ela se encontra nessa carta, onde os teólogos eles falam que essa carta que Paulo escreveu a essa igreja da Galácia é a mais severa carta que o apóstolo Paulo já escreveu. Onde Paulo ele vai mostrar uma certa dureza ao tratar um problema importantíssimo que estava acontecendo no seio da igreja. E esse tom que a gente percebe dessa dureza do apóstolo Paulo está na sua própria estrutura que ele formula a sua carta. Por exemplo, em todas as suas cartas, Paulo ele vai tecer elogios para a igreja. Por exemplo, na carta de Efésios, ele vai se dirigir para essa igreja como aos santos e fiéis que estão em Éfeso. A mesma coisa ele vai fazer na carta aos Colossenses, aos santos e fiéis que estão em Colossos. E isso nas suas outras cartas. Mas nessa carta não há elogios. Olhe para a sua Bíblia. Capítulo 1 de Gálatas. Olha como ele fala com essa igreja. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a quem? As igrejas da Galácia. Ponto. Outra coisa que nós percebemos também nessa carta é que sempre após a sua saudação, Paulo vai fazer a oração de agradecimento, Paulo vai demonstrar sua gratidão pela vida da igreja, mas nessa carta, após também sua saudação, Paulo, após concluir ela, Paulo já vai demonstrar a tônica da carta. Olhe para o versículo 6 da sua Bíblia. Olha o que Paulo vai falar. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo Jesus para um outro evangelho. Perceba que Paulo já começa mostrando a sua perplexidade. Paulo já começa mostrando como ele estava impressionado, porque tão depressa essa igreja estava passando para um outro evangelho. E logo após ele vai falar que não é um outro evangelho, mas é que é uma mensagem maldita, ou seja, anátema. E essa dureza que Paulo expõe não pode ser confundida apenas com uma dureza. Porque alguns capítulos depois, Paulo vai chamá-lo de filhos, pelos quais eu sofro novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então Paulo escreve com o coração sangrando por essa igreja que ele ama, mas para tratar um problema sério que estava acontecendo, que era um abandono da verdade do Evangelho. Onde Paulo tinha pregado uma mensagem, e algum tempo depois, alguns discutem que cerca de 1 ano, 2 anos, a igreja estava se voltando contra essa mensagem que Paulo estava pregando. E que mensagem era essa? Os inimigos de Paulo aqui eram chamados dos judaizantes. Falsos mestres que ensinavam que é necessário sim crer em Cristo, mas não somente isso. Era necessário também fazer alguma coisa. Ou seja, observar a lei judaica, fazer a circuncisão, que era aquele corte feito no prepúcio da criança, hoje, digamos, como a firmose, que era o sinal da aliança com Deus, observar os calendários judaicos. E a igreja de Filipenses, a igreja aos Gálatas,
ela olha para essas vozes desses falsos mestres e começa a dar ouvido para eles. Por isso que Paulo escreve severamente contra essa igreja, alertando essa igreja que eles estão num mau caminho. E esse texto que nós vamos ler, como nós vimos nessa manhã, ele está situado dentro de um contexto onde o próprio apóstolo Paulo estava exortando o apóstolo Pedro, onde estava tendo um tipo de refeição, estava Paulo, estava Pedro, estava gentios ali. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu, que não fazia parte da aliança com Deus. E havia um tipo de preconceito entre judeus e gentios. E naquele momento da refeição, chega alguns da parte de Tiago, ou seja, judeus. E Pedro, que estava comendo na mesa com os gentios, Pedro vê aquele grupo chegando e fica, digamos assim, constrangido com a reação deles ao ver Pedro sentado na mesa com os gentios. E Pedro começa a sair de fininho, começa a se afastar. E Paulo fala, no capítulo 2, que Pedro age com hipocrisia, que Pedro se fez repreensível. Porque ele estava agindo em não conformidade com o Evangelho. E o texto que nós vamos ler essa noite está justamente nesse contexto. Hoje pela manhã, nós vimos o versículo 15 e o versículo 16, e vamos concluir o texto do versículo 17 ao versículo 24. Pela manhã, nós vimos justificação pela fé, e agora pela noite, nós vamos ver os efeitos da justificação pela fé nas nossas vidas. Amém? Olhe para a sua Bíblia, vamos ver do versículo 15, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 21. Olhe para a sua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque, se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na fé, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus, nos ajuda, Pai, a entender esse texto, a nos lembrar de quão maravilhosa é a Tua graça, de quão maravilhosa é a verdade que o Senhor justificou pecadores e que esses pecadores são chamados a viver um estilo de vida para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Pai, que essa mensagem ela possa permear nossa mente e o nosso coração, transformando cada vez mais a nossa mente e a nossa vida. Fala conosco, Senhor, como a gente cantou aqui, como aos antigos falaste, Senhor. Fala conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que eu dividi esse texto? Versículo 15 e 16
e versículo 17 até o versículo 21. Porque provavelmente o versículo 15 e o versículo 16 fazia parte do discurso que Paulo estava tendo com Pedro. Lembra que eu falei que era uma exortação de Paulo para com Pedro? Olha para o versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. É Paulo se dirigindo para o apóstolo Pedro. É Paulo se dirigindo para os outros judeus que estavam naquele momento dali. Então isso daqui faz parte da conversa entre Paulo e eles. Onde Paulo vai trazer aqui para a verdade que eles estavam errados porque estavam indo contra a doutrina da justificação pela fé. Versículo 16, olha para a sua Bíblia. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo fala, Pedro, nós sabemos, eu, você, nós, que justificado não é pelas obras, mas é unicamente pela fé. E vimos para essa manhã o que significa justificado. De forma simples, Deus declarar o pecador como justo. Deus declarar o pecador como inocente e depositar a sua justiça na nossa conta como pecador, para que no dia do juízo ele não veja eu e você, mas ele veja Cristo em nós. E eu espero que você saiba, se no dia do juízo Deus olhar para mim e para você, para a minha natureza e para a sua natureza, estamos feitos. Perdidos. Então isso é justificação. E ele fala que essa justificação não é pelas obras da lei. O que é que significa? Ela não é por esforço humano. Não é por aquilo que você pode fazer. Não é pelo seu esforço na igreja. Não é pelo judeu praticar a circuncisão. Mas é meramente um ato de graça de Deus na vida do seu povo. E Paulo aqui ele coloca um fundamento dizendo, Pedro, você sabe disso. Por isso que ele fala alguns versículos antes que Pedro agiu com hipocrisia, chegando até a influenciar outros que estavam no momento justificados pela fé. Que verdade maravilhosa. Agora a grande pergunta é o que nós devemos fazer com essa verdade. Por isso o título do sermão, os efeitos da justificação em nossas vidas. Porque Paulo aqui ele vai expor a vida dele como foi impactada por essa verdade. Olhe para a sua Bíblia, versículo 17. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Aqui é como se fosse Paulo parando de falar com Pedro e voltando-se para a igreja dos Gálatas e escrevendo para ela. Por quê? Porque essa doutrina que o apóstolo Paulo ensinava, ela era mal compreendida por muitos e atacada pelos judaizantes. É como se Paulo ele tivesse fazendo a mesma pergunta que os judaizantes faziam para ele, acusando ele. E Paulo responde no final, claro que não. O que é que Paulo está querendo falar aqui? Quando o texto fala que se nós procurando, olhe para a sua Bíblia, ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Qual era a acusação? A acusação é, Paulo, vocês que procuram ser justificados pela fé, como você fala, mas vocês continuam pecando. Quer dizer que Cristo, quando essa palavra ministro, ela também pode ser a palavra promove. Cristo ele é promotor do pecado. Qual era a acusação dos judaizantes para com Paulo? Esse texto aqui é bem debatido, o que Paulo está querendo falar. Mas acredito eu, e muitos reformadores e outros teólogos da atualidade, que aqui a acusação dos judaizantes é que essa doutrina da justificação dava margem para libertinagem. Ou seja, quer dizer que eu não preciso observar a lei para ser salvo. Quer dizer que eu não preciso observar a lei para ser justificado. Quer dizer que eu não preciso obedecer? Então, vivamos como eu quero viver. E qual a resposta de Paulo no final do versículo? É claro que não.
É claro que não. Paulo fala, Cristo não é ministro do pecado. Cristo, ele não promove o pecado e a justificação pela fé não nos dá o direito de continuar pecando. Não. É o que o apóstolo Paulo fala. E isso Paulo vai tratar em outros momentos também da carta. Quando o pastor estava lendo aqui o texto de Coríntios, parece que estava lendo um texto de Gálatas mais comprido, né? É exatamente falando a mesma coisa, o texto lá. Mas olha só, abra sua Bíblia, deixa marcado em Gálatas e vá em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 2. Deixe Gálatas marcado. Paulo vai falar mais ou menos a mesma coisa aqui, que era uma acusação que justamente os judaizantes faziam em relação ao que Paulo ensinava. Olha só o argumento de Paulo. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Qual é a resposta dele? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como nós viveremos no pecado se nós já morremos por ele? Não. Não. E o argumento do apóstolo Paulo, volta lá para sua Bíblia, em Gálatas capítulo 2, 17, onde Paulo fala claramente, não. Cristo não é ministro do pecado e isso não nos dá liberdade para pecar. E ele vai explicar, versículo 18, olhe para sua Bíblia. De modo nenhum. Por quê? Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Aqui é uma afirmação daquilo que ele falou no versículo anterior. Ele falou que Cristo não era ministro do pecado, que era justamente a acusação que os judaizantes faziam para com ele, dizendo que eles eram encontrados em pecado, dizendo que eles continuavam ferindo a lei de Deus, porque a lei de Deus, para eles, era um meio de salvação. E Paulo fala, não é meio de salvação. E Paulo fala, se eu torno a edificar, quando ele fala essa expressão aqui, edificar, pode ser também usado no original como reconstruir. Paulo está dizendo, se eu torno a reconstruir aquilo que eu destruí, o que é que Paulo destruiu? O que é que Paulo aboliu da sua vida? A confiança na sua própria carne. A confiança de que ele ser um fariseu zeloso, como ele fala lá em Filipenses, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja, aquilo dali não lhe dava méritos algum para a sua salvação. E ele destruiu aquilo dali. Ele destruiu completamente. E ele fala, se eu voltar para aquilo dali, eu sou transgressor. Perceba, por que Paulo fala esse versículo daqui? A igreja aos Gálatas, ela estava voltando-se para o sistema judaico. Ela estava voltando-se novamente para a observância da lei para a salvação. E os judaizantes estavam acusando Paulo de ser um transgressor. Paulo aqui fala para os Gálatas. Lembra que eu falei que Paulo estava falando com Pedro? E agora ele volta para os Gálatas? Paulo está dizendo para os Gálatas, olha, não sou eu que estou transgredindo. É vocês. Por quê? Porque vocês estão voltando para a lei. Porque vocês estão voltando, estão reconstruindo tudo aquilo que vocês destruíram. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. A palavra transgressor é aquele que anda para o lado. Ou seja, aquele que se desvia do caminho reto. Justamente o que os Gálatas estavam fazendo. Se desviando. Estavam no evangelho de Jesus Cristo e começou a dar o quê? Ouvidos a um outro evangelho. Que o apóstolo Paulo diz que é maldito. Eu não sou transgressor. A justificação não me dá o direito de pecar. Não me dá o direito de fazer a graça uma graça
barata. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Não é transgressor aquele que abandona a lei e volta-se para Cristo, mas aquele que abandonou Cristo para se voltar para a lei. Vamos tirar algumas aplicações daqui. Primeira aplicação. Meus irmãos, essa é uma igreja que o apóstolo Paulo plantou. Essa é uma igreja que o apóstolo Paulo pessoalmente ensinou. E é uma igreja que estava caindo em falso ensino. Se a igreja que o apóstolo Paulo plantou, se a igreja que o próprio apóstolo Paulo instruiu estava se desviando do evangelho, quanto mais nós se não estivermos atentos à verdade bíblica. Qual é a questão aqui? É leia a sua Bíblia. Qual é a questão aqui? É apegue-se às verdades do evangelho. Qual a questão aqui? É não dê ouvido, cuidado. Hoje você é bombardeado com todo tipo de doutrina, todos os dias, aonde? Na palma da sua mão. Escutando todo tipo de absurdo doutrinário. E se você não estiver apegado à verdade, fazendo seu devocional, indo à escola dominical, escutando boas pregações na internet, renovando a sua mente, você pode ser fisgado para o ensino errado. Leia a sua Bíblia. Meus irmãos, nunca dê as costas para o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer verdade que você escutar, é necessário crer em Jesus Cristo e fazer isso, que seja anátema. A salvação ela é unicamente pela fé em Jesus Cristo. E essa fé nos leva ao arrependimento. E é um ato soberano de Deus, não algo que você ou eu posso fazer. Não escute mensagens que dizem que você precisa fazer algo para você ser salvo. Terceiro, cuidado para você não tratar a graça de Deus como uma graça barata. É o que eu estou querendo falar. A acusação dos judaizantes é que, pelo fato de procurar justificação pela fé, dava direito para pecar. Como se Cristo fosse ministro do pecado. Promovia o pecado. E Paulo fala, não. E alguns versículos depois, nós vamos ver que Paulo fala que ele vivia para Cristo. O que é que eu estou querendo falar? O fato da graça ser de graça não lhe dá direito de pecar. Não me dá direito de pecar. Cuidado para você não pensar, mas eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Esse tipo de pensamento revela que você talvez não tenha entendido o Evangelho. Porque tudo que o povo de Deus não quer fazer quando entende o Evangelho de Jesus Cristo é não pecar. É não usar a graça como desculpa para pecar. Se é de graça, então vamos pecar. Porque Cristo vai me perdoar mais. De forma alguma. Se você entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, viva para Jesus Cristo. O erro não estava em Paulo e seus companheiros. Estava nos judaizantes e nos gálatas, que estavam voltando novamente ao sistema judaico. Versículo 19, olhe para a sua Bíblia. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aqui, ele vai contar a sua própria experiência pessoal. É como se Paulo estivesse dando seu testemunho. O que aconteceu com ele após a justificação pela fé? O que aconteceu com o apóstolo Paulo após a justificação pela fé?
Ele mostra aqui que, mediante a própria lei, eu morri para a lei. O que significa isso? Significa que a maldição da lei que estava sobre Paulo, a condenação da lei que estava sobre o apóstolo Paulo, Paulo não estava mais debaixo dela. Paulo, por Cristo, foi salvo da condenação da lei. Ele fala, eu morri para a lei. Eu não estou mais debaixo das exigências da lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei e Cristo me salvou. Cristo me resgatou. É o que o apóstolo fala aqui. Eu morri para essa lei. Mas perceba, olhe para a sua Bíblia. Ele morreu para a lei para quê? A fim de viver para Deus. Por que Paulo argumenta isso daqui? Lembra que os judaizantes estavam argumentando que Paulo ensinava uma coisa que dava liberdade para pecar? Paulo fala aqui, não. Eu não estou debaixo da condenação da lei, mas eu vivo para Deus. Eu morri para a lei para viver para Deus. Viver uma vida de relação com Deus. Viver uma vida de amor com Deus. Viver uma vida de liberdade cristã para Deus. Ele morreu para a lei, para viver para Deus. Não observar legalista da lei. Não observar legalista para alcançar salvação. Mas agora uma vida que fluía de uma união com Jesus Cristo. Uma vida que fluía de uma relação com o próprio Cristo. Aí podemos nos perguntar, eu quero que você se pergunte isso. Você morreu para a lei. Ou seja, você não está mais debaixo da condenação da lei. Que nós sabemos que a lei não salva. Como foi falado essa manhã, a lei ela nos conduz, serve de aio para nos conduzir a Cristo. Como foi dado o exemplo hoje de manhã. Para que a lei serve? É como um homem que está tentando se salvar e de repente ele quer ir para frente e a lei é uma parede de concreto que se levanta para que ele não se salve. E ele olha aquela parede de concreto e ele quer escapar para o outro lado. Quando ele tenta escapar para o outro lado, o que é que acontece? Outra parede sobe. Quando ele tenta fugir para o outro lado, outra parede sobe. Quando ele tenta fugir para trás, outra sobe. E ele tem uma brilhante ideia. Eu vou cavar um buraco para sair do outro lado para me salvar. O que é que acontece? A lei aparece embaixo dele como um bloco de concreto e ele não consegue escapar. Só sobrou um lugar para ele olhar. Para onde? Para cima. Para que ele encontre a salvação exclusivamente em Jesus Cristo. É para isso que a lei serve. Você morreu para a lei. Eu morri para a lei. Ou seja, a sua confiança toda está em Jesus Cristo. A sua confiança toda está exclusivamente nele ou naquilo que você pode fazer. Como eu falei hoje de manhã, se você perguntar para mim como se resume aquilo que Cristo é para mim, eu digo para você, ele é a minha esperança. Porque eu sei que se fosse pelos meus próprios méritos, eu sei que se fosse pela minha observância da lei, não haveria salvação para um pecador como eu. Cristo é a minha esperança. E talvez alguns de vocês, ou a maioria de vocês, e eu não duvido disso, responderam sim, Will. Graças a Deus, eu não estou mais debaixo da condenação da lei. Graças a Deus, eu morri para a lei. Eu confio em Cristo. Contudo, amém? Mas a outra parte do versículo que Paulo leu, olhe para sua Bíblia mais uma vez, quando ele fala 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de quê? A fim de viver para Deus. Que é uma prova de que você morreu para a lei, que é uma prova de que você está realmente confiante e seguro em Cristo, é se a sua vida é uma vida de sacrifício para Deus. Onde agora você vive para Deus. Onde agora a sua vida é um altar para o seu Senhor.
nós somos essa pessoa. João 14,15, não precisa abrir. Fala: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se o nosso coração está no nosso Senhor, nós vamos obedecê-lo. Nós vamos viver para Ele. E o versículo 20, Paulo vai trazer uma doutrina maravilhosa, onde está justamente conectado com o versículo 19, quando ele fala que para viver para Deus, olhe para a sua Bíblia, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo aqui vai falar agora da atmosfera que ele vive. Paulo agora vai falar do tipo de vida que ele vive. Não é uma vida que flui dele, mas é uma vida o quê? Que flui de Cristo. Aqui Paulo está falando da união do crente com Cristo. E o motivo, quando Paulo fala isso daqui, do porquê ele falou no final do versículo anterior, vivo para Deus, como é que ele consegue viver para Deus? Por quê? Porque Cristo vive nele. Porque Cristo vive em Paulo. A vida que Paulo tinha, uma vida constrangida pelo amor de Deus, era movido pelo próprio Deus que vive nele. Aqui está falando da presença de Cristo na vida do crente. Aqui está falando de a comunhão que existe entre crente e Cristo. Como um comentarista fala, ele diz: o discípulo tira força dessa união para viver a sua vida para Deus. É por conta dessa ligação. Não é por conta de sua força, não é por conta de minha força que você consegue ou você vai conseguir viver para Deus. Mas é por conta de Cristo. Eu me lembrei agora dos meus, digamos assim, alguns momentos antes de eu me converter, quando o evangelho estava constrangendo a minha vida, quando eu estava enxergando que eu era um pecador e precisava mudar, e eu estava tentando mudar algumas atitudes na minha vida, tentando fazer algo para mudar a minha vida. Consegui? Não consegui. Vou dar um exemplo. Os discípulos de Cristo vão entender isso na sua vida antes de ser um cristão. Quando passava uma mulher e eu era tentado olhar para ela, e eu tentava não fazer isso, mas eu era pego fazendo isso com muita frequência. Antes de conhecer a Cristo. Quando eu conheci a Cristo de verdade, alguns meses depois, quando ele passou a viver em mim, aí sim, a obediência verdadeira e natural da vida do Filho de Deus começou a fluir em mim. Porque não era mais o Will tentando, não era mais o Will lutando, mas era a força de Cristo nutrindo a minha vida para que eu pudesse dizer não ao pecado. Cristo vive em nós. Cristo vive em você. Quando ele usa essa expressão, vivida na carne, ele está querendo falar nesse corpo terreno. A vida de Cristo em nós hoje, a vida de Cristo no nosso dia a dia. Ele está falando aqui da sua dependência total para viver uma vida para Cristo. Igreja, lembre-se, Cristo vive em você. Igreja, lembre-se, a vida que você tem não é movida por você mesmo, mas é movida pelo próprio Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura é. Se você hoje é um bom pai baseado na palavra,
Se você hoje é uma boa mãe, baseada na palavra, um profissional temente a Deus, lembre-se, isso não flui de você, mas flui de quem? De Cristo. Lembre-se disso. Versículo 21, para concluir, olhe para sua Bíblia. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Perceba, a necessidade da morte de Cristo no nosso lugar, ela é a prova do fracasso humano. Porque nós não conseguimos ser perfeitos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode ser salvo pelas suas próprias obras? Ninguém. Absolutamente ninguém. E por isso Cristo veio e morreu no nosso lugar. Por isso ele é o nosso representante diante de Deus, porque nós somos falidos em nossos pecados. É aquela frase, deu PT. Não estou falando de PT aqui não. Deu perca total. A corrupção do homem foi tão grande que era necessário de um Deus homem vir a esse mundo para nos salvar. E quando Paulo fala aqui, não anula a graça de Deus, é justamente o que os judaizantes e os gálatas estavam se voltando. Anulando a graça. Se eles estavam pensando que eu posso fazer, guardar a lei, a circuncisão, as festas judaicas, os sacrifícios. Se eu posso fazer isso, então Cristo morreu em vão. E Paulo fala, eu não anulo a graça de Deus. Se a justificação for por obras da lei, então Cristo morreu em vão. E Paulo fala, não, eu não. Vocês, Gálatas, estão agindo assim. Não dê ouvido para esses falsos mestres. Estão levando você para um outro caminho. Não anule a graça de Deus. Você que já conhece a Cristo, não anule a graça de Deus. Não volte a pensar que é pela sua própria mão. Não volte a pensar que é pelo seu próprio esforço. Mas é somente pelo quê? Pela fé. É somente um ato de graça de Deus. Amém? Para concluir, uma frase de um puritano, que ele falou, a justificação não é apenas tirar do pecador o peso da culpa, mas é enchê-lo com o peso de amor eterno. A justificação não é apenas tirar do pecador o peso da culpa, é enchê-lo com o peso de um amor eterno. Fala a verdade. Quando você conheceu a graça de Deus, qual foi a sua vontade? E até hoje, viver para Deus. Aqueles que entendem que Deus foi gracioso com você e comigo, não há outro caminho, somos constrangidos pelo amor de Cristo. Está como a história de um rei que trouxe um mendigo para sua casa, para o seu reino, para seu palácio, e disse que ele iria morar com ele. Um homem que viveu na rua desde sua mocidade. Não tinha o que comer, dependendo das migalhas dos outros. E de repente esse rei manda chamá-lo, dá um banho nele, dá roupas para ele e senta na mesa do rei. E ali na frente da mesa, aquele homem está comendo pão e com os olhos cheios de lágrimas. E algumas pessoas ao redor zombavam, dizendo para ele,
que ele está chorando? Ele só está comendo pão. E ele respondeu: para você é só pão, para mim é graça. Eu sei de onde vim e eu sei quem eu era. Esse é você. Esse sou eu. Esse é o efeito da justificação na vida do crente. Uma vida grata. Fala a verdade, às vezes quando você se lembra do que Deus fez por você, seus olhos começam a marejar, lembrando, oh Senhor, obrigado. Quando você peca contra Deus, nós fazemos isso, regenerados por Cristo. Por isso, no nosso culto, sempre a nossa primeira oração é o quê? A confissão de pecados. Quando você lembra-se que aquele pecado que você cometeu não faz você ser menos amado por Deus, quantas vezes seu olho o quê? Enche de lágrimas. Por quê? Porque você entendeu a graça. E logo depois de cometer o pecado, você fala o quê? Deus, eu não quero mais pecar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Que a graça de Deus seja tudo para você e para mim. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado. Obrigado por tamanha graça. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por tamanha misericórdia. Que nos enche de esperança. Que nos faz viver uma vida santa e agradável ao Senhor Deus. E esse é o grande desafio depois de ser salvos. Viver uma vida do Senhor. Viver uma vida que te agrade. E, ó Deus, é verdade que muitas vezes nós não conseguimos. É verdade que muitas vezes nós falhamos. E muitas vezes vamos aos teus pés tristes. E às vezes até cansados de lutar contra o pecado. Mas o teu Santo Espírito parece que automaticamente nos lembra: você é amado. Você é amado. Obrigado, Jesus. Porque naquela cruz, o Senhor carregou naquele madeiro toda a ira de Deus, para que ela não recaia sobre nós no último dia. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.